Nós estamos acompanhando, e vamos entrar daqui a pouco, com informações sobre como está a novela da votação do relatório da CPI. Na fase que está, olha, é inacreditável, é inimaginável que a CPI tenha conseguido chegar a algum lugar, né? É inimaginável, é inacreditável, porque o que eles fizeram de estrepulia durante esses 6 meses é algo inacreditável. Eles chamavam pessoas para falar de temas que eles não dominavam, não pesquisaram nada antes de chamar as pessoas, faziam perguntas as mais estapafúrdias, não sabiam do que os especialistas eram especialistas. O relator, um político experiente, foi senador, ele foi deputado federal, aliás, é senador, foi presidente do Senado, foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. Alguns se surpreendem. Nossa, o Renan Calheiros foi ministro da Justiça? Foi ministro da Justiça do presidente Fernando Henrique. Aí ele virou relator e parece que bebeu da água da Dilma. Eu não sei o que aconteceu. Começou a fazer pergunta estapafúrdia. Parecia que não estava compenetrado. Uma coisa meio estranha, muito estranha. Tá lá. Ela apresentou o relatório dele com os riscos que o relatório dele tem, e eu me refiro a riscos, é quando você tenta, e a gente falou disso aqui, é importante sempre lembrar, toda vez que você tenta cravar sobre alguém um crime pouquinho parecido com o que fez, mas que não é exatamente o que fez, dá problema. Então, por exemplo, falsificação de documento particular. O presidente da República divulgou um documento feito por um camarada do TCU, que é falso. Mas ele que falsificou? Vai provar que ele falsificou? Bom, não sei. Crime de epidemia. Não, o presidente contribuiu para a difusão da doença. Como? Ele injetava, sabe aqueles maníacos que a gente ouve contar, que furam os outros em ônibus, metrô? É isso que ele estava fazendo? Isso é um crime de epidemia. Ah, não, mas existem formas mais sofisticadas. Tudo bem, então vai ter que provar. Incitação ao crime. Por não usar máscara, é incitação ao crime. Mas a PGR fala que não é crime, o Supremo tem que definir se é crime, se não é crime. É uma transgressão, o que diabo que é? Então precisa tomar muito cuidado. Mas tudo bem, tá lá a proposta dele. E se eu perguntei o que é este relator, todo confuso, todo atrapalhado, o que são esses personagens que seguram e apoiam o governo? O governo escalou os melhores, parece o meu São Paulo. Esses são os melhores caras que eles tinham lá. Esse Marcos Rogério da Fala Empolada apresentou um relatório separado, 254 páginas. Ele falou, eu não vou ler tudo. Bom, ainda bem, se ele fosse ler tudo, ia todo mundo ir embora, né? Já pensou ele lendo tudo? Um festival de bobajada. Esse Luiz Carlos Reis, esse daí, eu fui olhar, ele existe. Eu fui, não, vai ver, não existe. Vai ver, ele tá lá, ninguém tem vergonha. A pessoa fica com vergonha e fala, olha, o senhor não é senador, o senhor não invadiu. Não, ele foi prefeito, foi secretário de agricultura da cidade dele. Ele foi deputado federal algumas vezes, é engenheiro agrônomo, agricultor. É senador da República. E fica falando aquelas baboseiras de cloroquina até agora. Ele fala de cloroquina. E o erro básico da visão do governo, mas que também não tem muita alternativa, é dizer assim, mas não foi só o governo federal. Estão deixando de lado outras coisas. Então, quando você acha um criminoso, um homicida que você vai julgar, você não está julgando todos os homicidas do Brasil. Você julga aquele. Então, pegar os erros do governo federal já é bom. Ah, mas tem que pegar tudo. Não, pera, então você só vai julgar um homicida quando você pegar todos os homicidas? Não. Você só vai julgar um criminoso quando você pegar todos os criminosos? Não. Achou alguém fazendo uma coisa errada, você vai lá enfim, pune. Não tem sentido essa discussão, mas nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Eu falei do Fábio França pelo seguinte, Fábio, o maior inimigo do Grêmio é o Inter, né? Imagino. Sim, sem dúvida. Eu não sei qual é o maior inimigo do Flamengo. Não vai ser só do Rio, no Brasil inteiro vai ter gente, mas enfim, qual é o maior inimigo do Flamengo? Qual time assim que você pode dizer que é o rival? Vou dizer que é o Vasco, viu? Mas, Vasco, né? mas em termos nacionais, talvez o Atlético Mineiro numa rivalidade criada ali no início dos anos 80. Pronto, o Atlético Mineiro. Se você pegar, por exemplo, o maior inimigo do Atlético Mineiro, sem dúvida, você vai falar também ou o Flamengo, ou então você vai falar o Cruzeiro, vai. Enfim, o que eu quero dizer com isso?
para falar de terceira via e a gente dar um exemplo de por que que não entra. E toda hora vem alguém falando de terceira via. Você viu uma entrevista, mas era a terceira via. Era a terceira via. Você consegue imaginar o time do Inter emprestando o jogador pro Grêmio não cair? Ou então, o meu São Paulo perdeu pro Bragantino. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma força para esse Bragantino aí. Então, o Atlético Mineiro empresta jogador pro Bragantino. O Flamengo, que tá bem, empresta jogador pro Bragantino. O Inter empresta jogador pro Bragantino. Todos os times emprestam, porque daí o Bragantino vai disputar, em algum momento, né, se continuar assim, uma chave para Libertadores. De repente, com um time, com todo mundo emprestado, põe até o Tite de técnico do Bragantino. A seleção brasileira empresta, a CBF ela empresta, empréstimo. Ele treina, ele ganha a Libertadores. Aí ele vai disputar o Mundial de Clubes e a gente fala, que legal, temos um brasileiro que ganhou e foi o Bragantino. Vão ficar todos felizes, né? Essa é a lógica da terceira via, uma lógica que não faz o menor sentido. O Colorado quer que o Grêmio, não é que vá para a segunda divisão, vá para o raio que o parta, quer que se dane. O Vasco ri à toa quando vê o Flamengo empatar, perder, e é assim que funciona. Faz sentido no ambiente de trabalho você tem dois camaradas disputando uma vaga de emprego, aí um vira para o outro e diz, não, eu acho que você deve ir porque você tem mais condições. Isso é a terceira via. A terceira via dois disputam um aumento e diz, não, você merece mais do que eu, vai você para o aumento. Essa é a terceira via. É uma lógica que não faz o menor sentido. E a gente acha que não faz o menor sentido na política, não faz o menor sentido na vida, não faz o menor sentido no campo de futebol, não faz o menor sentido nas carreiras, não faz o menor sentido na vida normal. Débora, você e uma amiga, você é uma mulher casada, mas você já foi solteira, você e uma amiga olha para um cara e diz, não, vai você tem mais chance de namorar ele. Que é isso? Onde já se viu um negócio desse? Ou Fábio a mesma coisa? Não faz o menor sentido. Não existe terceira via, porque não é humano que as pessoas cedam para o outro aquilo que entendem que é delas de direito. Por que é delas de direito? Porque elas resolveram. Quer dizer, nós já temos Lula e Bolsonaro. Aí fala, vamos para acabar com a polarização. Como? Comigo, o Ciro diz. Aí vem o Dória e diz, comigo. Aí vem o Rodrigo Pacheco e diz, comigo. Ele não disse ainda, mas o Kassab quer que ele diga. Bom, então temos 3. O Eduardo Leite também. Comigo. Sei lá quem mais vai falar comigo. Daqui a pouco a Marina sai de algum lugar e fala comigo. Por que o Dória vai ceder para o Ciro? Pelo menos o Ciro tem mais chance de derrotar o Bolsonaro e aí ganhar do Lula. Em nome do quê? Em nome do quê? Do bem comum? Mas que bem comum? Qual o bem comum do Bragantino virar campeão mundial pro cara que torce pro São Paulo, pro Flamengo, pro Vasco? Quer que se dane, quer que o Bragantino se dane, quer que o Flamengo se ferre, tá adorando o Renato se ferrar. E as pessoas estão adorando o Grêmio se ferrar. E assim por diante. O Palmeiras ganhou e eu não gostei, porque eu sou São Paulino, eu tenho um filho palmeirense, eu gosto de ligar pra ele e falar, se ferrou, mas não adianta, eu perdi pro Bragantino, foi ele que me ligou. É assim a vida. Mas não deveria ser? Mas não deveria ser. Eu também não deveria estar com o joelho infectado. Isso não existe, não deveria ser. É assim. É assim. Ninguém vai ceder, a não ser num gesto de grandeza, mas aí nós estamos falando de gestos, né, de coisas que fazem sentido, certo? Uma mãe, um pai protegem a vida de um filho com a própria vida? Claro, claro que sim. Você dá a vida pelo seu filho? Claro que você dá a vida pelo seu filho. Mas nós estamos falando de eleição presidencial, para governador, para o Grêmio, para o Grêmio não, esse Grêmio do futebol, Grêmio estudantil, sabe, para síndico. Síndico talvez, né? Vai você que tem mais chance, porque você quer se livrar, porque é um traste. Dá muito trabalho, os síndicos sabem como isso dá trabalho. Agora, presidência da República? Então, toda vez que você ouvir falar e em tom de indignação, somos a terceira via, pense nisso. Você quer que o time de futebol que você odeia, ou seja, aquele que não é o seu, vá mais longe do que o seu, em nome do bem comum, e que você bata palmas e diz, ai, foi muito bonito. Não!
Não, você não quer e você não vai emprestar jogadores do seu time e se isso fosse possível você iria ficar bravo porque você não quer. Ah, eu quero um brasileiro, eu quero... Não, pelo menos um brasileiro. É o Brasil na final! Isso vale pro locutor falar, mas o torcedor fala: o Brasil na final, caramba, o meu time não tá. O meu time é o Brasil. Então, menos. Eu só queria chamar a atenção e fazer essa comparação com o futebol, porque é isso que é uma legenda, é isso que é um partido. É nós e é eles. Se não é nós, que eles se danem. É assim que funciona. Ou alguém acha isso muito exótico, eu tô falando? Então, para registrar, vamos ter oportunidade de falar muito de terceira via, fica com isso na cabeça e vamos acompanhar hoje esse trabalho da CPI. Não sei, Fábio, se você acha, se você, não só como um conhecedor, mas como entusiasta, e Débora também, acharia razoável ceder a vaga do seu time para o time que é o seu maior adversário em nome do bem comum. Se vocês acharem isso razoável, eu retiro a minha fala.